Garrincha abençoado por um gato. Hoje eu vou contar para vocês a história de Geraldo. Não é esse Geraldo. Esse Geraldo aí é meu avô, que era botafoguense. Mas não é sobre ele que eu quero contar. Geraldo não era um jogador. Geraldo era um gato preto e branco, lógico, tinha que ser, que adotou o General Severiano como a sua casa em 1960. O gato tinha tanta liberdade que ele circulava livremente pelo campo de treino, vestiário e por toda a sede de General Severiano. Naquela época, o Botafogo tinha um timaço. Nesse time tinha Garrincha, Nilton Santos, Didi, Amarildo e companhia. E como você sabe, jogador de futebol é supersticioso por natureza. Os jogadores começaram a perceber a movimentação de Geraldo. Quando o felino se aproximava de algum jogador antes da viagem para um jogo ou durante o treino, isso significava que o jogador iria brilhar. Mas tinha um jogador em especial que Geraldo gostava muito e ele também gostava muito de Geraldo: Garrincha. Garrincha costumava dizer que se Geraldo não desse uma volta, pelas suas pernas antes do clássico contra o Flamengo ou contra o Vasco, é que o jogo seria difícil. E Garrincha brincava, dizia que se o gatinho, o Geraldo, o cumprimentasse antes do jogo, isso significava que Garrincha iria destruir naquele jogo. Já Nilton Santos, conhecido como a enciclopédia do futebol e também por sua seriedade, postura e inteligência, Nilton Santos respeitava a mística do felino e não permitia que ninguém enxotasse o felino de perto dos vestiários. Uma das coisas que os jogadores mais percebiam era que Geraldo era uma espécie de termômetro. Se o felino tivesse arisco ou sumisse, os jogadores ficavam preocupados e já achavam que era um momento de azar. Mas se Geraldo aparecesse, deitasse perto das chuteiras, aí a postura já era outra. Os jogadores acreditavam e subiam ao campo com a certeza de que a vitória iria acontecer. Os jogadores tinham tanto cuidado com o Geraldo, o gatinho, que eles faziam uma espécie de vaquinha implícita para que o gatinho pudesse comer filé mignon e sardinha fresca. E claro, o roupeiro do clube ainda cuidava de Geraldo como se fosse um atleta profissional. A mística de Geraldo era tão grande que a diretoria e a comissão técnica tratavam Geraldo como se realmente ele fizesse parte do clube. Os jogadores ali se juntavam, como eu falei, para dar tudo do bom e do melhor para o felino. Como o Geraldo tinha passe livre, ali pela sede e tudo mais, Geraldo virou a espécie de amuleto para aquela geração que encantou o mundo. Mas Geraldo não era um simples gato vira-lata. Geraldo tinha a pelagem preta, nas suas patinhas eram brancas, como se ele estivesse usando um meião. Possivelmente, o peitoral branco também, possivelmente Geraldo estava vestido de Botafogo. E claro, para a torcida mais supersticiosa do Brasil, isso não era uma mera coincidência. Era destino. Mas essa história é verdadeira ou é falsa? Na verdade, Geraldo é uma lenda contada pelos torcedores antigos. Diferente de Biriba, o cachorrinho preto e branco que conquistou Carlito Rocha, presidente do clube na época, Geraldo não tem nenhum tipo de registro. Então não tem como dizer se isso era realmente verdade. Mas
que é uma lenda contada pelos antigos torcedores da época. E há quem diga que essa história é verdade, mas como eu disse, não tem nenhum tipo de registro. E galera, gostou dessa curiosidade sobre o gatinho Geraldo? A lenda botafoguense, né? A lenda urbana de General Severiano, digamos assim. Então, se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e, lógico, gente, recomende os vídeos para os irmãos de camisa para eles conhecerem essa e mais outras histórias referentes ao Botafogo. Muito obrigada a todos vocês e saudações alvinegras!